Olá, meus amigos. Esta é uma edição especial do meu programa. Hoje está sendo gravada hoje, dia 5 de setembro de 2022. Um dia triste porque hoje se comemoram 50 anos do atentado que o Setembro Negro perpetrou durante as Olimpíadas de Munique e que levou à morte de inocentes israelenses, que eram munidos simplesmente dos seus calções de tênis, com os quais vieram disputar jogos de amizade, como deveriam ser os Jogos Olímpicos, e estes bandidos, terroristas do Setembro Negro, invadiram as instalações de residência e mataram estes jovens atletas, futuros chefes de família e alguns que já eram chefes de família. O meu programa de hoje visa lhes contar como eu vivi este dia era uma noite ao longo do acontecimento. Vamos lá então, e eu espero que esse programa possa ser revisto por muita gente para entender o que aconteceu naquela noite fatídica de 5 de setembro de 1972. Em minha memória, o termo Setembro Negro tem dois significados totalmente diferentes. O primeiro diz respeito à guerra civil na Jordânia entre 16 e 27 de setembro de 1970, quando Yasser Arafat, na direção da Organização de Libertação de Palestina, e os seguidores desta mesma organização tentaram derrubar o rei Hussein e tomar o poder na Jordânia, o que levou a sangrentas batalhas que custaram a vida de 4.700 palestinos e 537 soldados jordanianos. Como consequência, os palestinos acabaram expulsos da Jordânia e se dirigiram ao Líbano. Membros da Fatah, a organização que tinha sido criada por Yasser Arafat, criaram o grupo Setembro Negro para vingar as perdas palestinas na Jordânia e tentar matar o rei Hussein. Este grupo se transforma em um grupo terrorista violentíssimo que sabota uma instalação de gás na Holanda, sequestra aviões, ataca embaixadas e consegue matar o primeiro-ministro jordaniano. Eles também atacam embaixadores ocidentais e tentam matar o embaixador jordaniano em Londres. A sua ação mais conhecida foi o assassinato de 11 esportistas israelenses na Olimpíada de Munique em 5 de setembro de 1972. O segundo significado do termo Setembro Negro foi um episódio no qual eu fui partícipe e que tem profunda ligação com o acima. Eu era um jovem estudante na Universidade Hebraica de Jerusalém, com muitos amigos brasileiros que cruzavam a mesma universidade. No dia 4 de setembro, aniversariava uma jovem da África do Sul, de nome Avril, muito amiga de brasileiros, porque havia dividido um apartamento com uma brasileira e através disso se aproximou muito do nosso grupo. E nos convidou a muitos de nós para o seu aniversário em seu apartamento de estudante. Claro, na época não havia computadores, não se imaginava sequer o que viria a ser o celular. O meio de receber notícias era o rádio, e o rádio seria a última coisa que alguém ligaria numa festa. Eu me lembro bem que eu estava na varanda do apartamento, esperando o amanhecer e conversando com Elial, um amigo de Santo André, estudante em Haifa, que se juntou a nós na festa. Eu não sei o motivo, mas o Elial ligou um rádio e ficamos sabendo que o grupo Setembro Negro havia invadido a Vila Olímpica, tomado israelenses como reféns e exigia a imediata liberação de 234 terroristas palestinos em Israel e outros 2 terroristas alemães do grupo Baader-Meinhof presos na Alemanha. A festa parou. A TV era incipiente. Em Israel só tínhamos um canal que funcionava poucas horas por dia.
Portanto, aquele radinho passou a ser o nosso contato com o mundo. O rádio passou a reinar naquele minúsculo apartamento, onde cerca de 20 a 25 jovens, todos até 22 anos, se comprimiam para ouvir as notícias. A tensão invadiu o imóvel. O silêncio era total. Era quebrado apenas pelo som das informações transmitidas. Mesmo apertados, evitávamos de ir ao banheiro para não perder alguma notícia. Aquele 5 de setembro de 1972 foi para mim um outro setembro negro. Os terroristas aproveitaram a total falta de segurança na Vila Olímpica para agir. A Alemanha resolvera ser absolutamente discreta, entre aspas, para não lembrar os aspectos militaristas da Olimpíada de 1936, ocorrida no mesmo local sob o regime nazista. Essa discrição revelou uma ineficiência total para lidar com atos violentos. Os terroristas, logo de início, mataram 2 israelenses, informação que chegaria a nós muito mais tarde. Moshe Weinberg, técnico de luta grego-romana, foi o primeiro a ser morto por tentar enfrentar os assassinos. O levantador de peso Yosef Romano atacou os invasores e também foi assassinado, imediatamente castrado pelos terroristas. Os terroristas fizeram outros 9 reféns. Yosef Gutfreund, que era juiz de luta grego-romana, o treinador de tiro de precisão, Kehat Shor, o treinador de atletismo, Amitzur Shapira, o esgrimista André Spitzer, o juiz de levantamento de peso Yaakov Springer e os lutadores Eliezer Halfin e Mark Slavin, bem como o levantador de peso David Berger e seu colega Zeev Friedman. Slavin, mencionado agora, era o mais jovem, tinha apenas 18 anos e havia chegado a Israel, vindo da União Soviética, apenas 4 meses antes do início dos Jogos Olímpicos. Amarraram-lhes os pulsos e tornozelos e depois um refém ao outro. O cadáver de Yosef Romano foi jogado na frente dos reféns amarrados com a mensagem que este seria o destino de quem tentasse resistir. Vários dos reféns foram espancados durante o confronto e alguns acabaram com fraturas ósseas como resultado. Mas inicialmente, nenhuma dessas informações vazou e nós não sabíamos o que acontecia com os nossos atletas, técnicos e juízes. Não sabíamos sequer que já havia vítimas fatais. O corredor Yair Ladani, que tem hoje 86 anos, é um sobrevivente do campo de concentração de Bergen-Belsen. Ele imigrou para Israel em 1948 e estava na equipe israelense de atletismo. E ele conseguiu pular do terraço do 2º andar, acordou um técnico norte-americano e anunciou o evento. Hoje se sabe que 4 dos terroristas trabalharam na Vila Olímpica para conseguir informações e entrar livremente graças aos seus crachás de funcionários. Um deles, inclusive, esteve no edifício dos israelenses no dia anterior a este ato, inspecionando as entradas, segundo informações de um atleta uruguaio. O nosso primeiro e terrível choque ocorreu quando fomos informados que o corpo de Weinberg foi jogado para fora do alojamento. Os terroristas diziam que os reféns seriam mortos um a um caso os 234 prisioneiros em Israel não fossem libertados. O governo israelense decidiu não negociar com os terroristas sob a alegação que isso estimularia novos ataques. Golda Meir, que então era a primeira-ministra de Israel, solicitou autorização para que forças israelenses desembarcassem na Alemanha para lidar com o caso. Mas, infelizmente, Willy Brandt, que era o chanceler alemão, recusou. O fato dos reféns serem judeus em território alemão colocou grande pressão sobre as autoridades, que ofereceram uma enorme quantia em dinheiro pela libertação dos reféns, mas isto foi recusado. Ofereceram também a troca dos reféns judeus por cidadãos alemães, o que também foi recusado. E eis que chega um ultimato. Se nossas reivindicações não forem atendidas, começaremos a matar os reféns.
O horário do início das execuções foi marcado, mas postergado 5 vezes em tentativas de negociação. Finalmente, os alemães decidem atacar os terroristas e destacam 54 policiais para irem para a Vila Olímpica, todos despreparados para negociar e todos com baixo treinamento em enfrentamento com o terrorismo. Emissoras de TV transmitem a chegada das tropas e a subida de diversos soldados ao teto com suas armas. Os terroristas, que usavam as TVs do alojamento, viram as imagens e exigiram o imediato afastamento das forças policiais. A Alemanha os atendeu. Na casa da Avril já amanheceu. Estamos todos tensos, silenciosos, extremamente ansiosos. O sentimento de irmandade é muito forte em Israel e cada um de nós sente que cada refém é um irmão em perigo. Sobrevém um sentimento de impotência muito grande. Os ultimatos seguem sendo lançados e postergados. Apenas o rei Hussein, entre todos os líderes árabes, condenou o ataque. E o Comitê Olímpico manteve a continuidade de todas as provas olímpicas como se nada estivesse ocorrendo. Foram 12 horas de martírio no alojamento israelense. Nós, que havíamos chegado para a festa da Avril por volta das 9 da noite, estávamos cansados, mentalmente esgotados, mas despertos, aguardando o despejo. Por volta das 23 horas, veio a notícia que os terroristas levariam o refém para o Cairo. Um helicóptero os levaria à base aérea, onde um avião os esperava. O plano alemão colocou 16 policiais disfarçados de piloto e tripulação para neutralizar os terroristas. No entanto, sem consultar seus superiores, os 16 policiais votaram por abandonar a missão. E cerca de 5 minutos antes do pouso dos helicópteros, eles deixaram o avião. 5 atiradores alemães, com armas simples, começam a atirar contra os terroristas, extremamente bem armados, quando eles desembarcam no aeroporto. Neste momento, vem a notícia. Os terroristas foram eliminados. Os reféns estão salvos. A única garrafa de champanhe que deveria ser aberta para comemorar o aniversário da Avril foi aberta em comemoração à libertação dos nossos atletas. Nos abraçamos, alguns de nós choramos de emoção e vibramos muito. Era quase 1 da manhã. Esgotados, depois de muito mais de 24 horas acordados, nós nos acomodamos em camas, sofás, em cima de tapete e até em cima de toalha de banho transformadas em colchões. Fomos dormir felizes depois de tanta tensão. Ao acordar na manhã seguinte, recebemos um petardo no estômago. Às 4h34 da manhã, havia sido informado que a notícia do sucesso era falsa. Nossos atletas estavam todos mortos. Ficamos sabendo que os atletas estavam amarrados dentro dos helicópteros quando começou o tiroteio. Os pilotos que não foram amarrados puderam fugir, mas os atletas estavam amarrados aos seus bancos. E em um dos helicópteros, amarrados às suas cadeiras, 5 israelenses foram fuzilados frontalmente por fuzis de assalto Kalashnikov. Ato seguinte, os terroristas jogaram uma granada dentro do outro helicóptero, explodindo e incinerando também os seus ocupantes tomados pelo fogo. O incrível despreparo da polícia alemã não conseguiu evitar as mortes. O exército alemão, muito mais preparado, não podia intervir, porque a lei alemã proíbe ao exército atuar dentro da Alemanha em tempo de paz. O silêncio do Comitê Olímpico Internacional foi mais um fato lamentável. 5 terroristas foram mortos na troca de tiro. Seus corpos foram entregues à Líbia, onde foram recebidos como heróis e enterrados com honras militares e salvas de tiro. 3 terroristas foram presos. Mas no dia 29 de 10 de 72, portanto, menos de 3 meses depois desse incidente, um avião da Lufthansa foi sequestrado.
Os 3 terroristas foram libertados em troca da devolução da aeronave. Há relatos que houve um acordo secreto entre o governo alemão e o grupo terrorista Setembro Negro, pelo qual o avião viria a ser sequestrado, que haveria negociações, essas negociações libertariam os prisioneiros e não haveria mais atos terroristas contra a Alemanha. O Comitê Olímpico Internacional organizou um ato pelo ocorrido. O ato praticamente ignorou as vítimas e centrou-se principalmente na recusa de receber a Rodésia para as Olimpíadas, fato que irritou grande parte do público, principalmente os atletas simpatizantes de Israel. Mais tarde, no jogo entre a Alemanha e a Hungria, um grupo levantou uma bandeira onde se lia 17 mortos e já foram esquecidos. A polícia, ao invés de saudar este grupo, confiscou a bandeira e puniu os que a levavam às Olimpíadas. A Alemanha decidiu pendurar bandeiras de todos os países a meio pau. 10 países árabes objetaram e então a decisão foi cancelada. Em 1999, Abu Daoud, que idealizou o ataque, declarou à revista Sports Illustrated que o grupo que executou o ataque foi financiado por Mahmoud Abbas da Fatah, que em 2004 se tornaria presidente da Autoridade Palestina, cargo que ele ainda ocupa. Em 2006, Abu Daoud declarou: "Não me arrependo de nada. Você pode seguir sonhando que algum dia eu peça perdão." Em 2012, a revista Der Spiegel publicou uma longa reportagem baseada em documentos secretos, dando conta que autoridades alemãs teriam sido alertadas 3 semanas antes do morticínio de que se estava preparando um atentado terrorista contra atletas israelenses na Olimpíada, porém decidiram ignorar o alerta. Apenas 44 anos mais tarde, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, é que o COI fez um ato em homenagem aos atletas mortos. Para terminar esta gravação, uma confissão. Passados 50 anos, eu ainda sinto o amargor de ter tomado aqueles goles de champanhe. Há um sentimento horrível que naquele momento, ainda que não soubéssemos, estávamos fazendo algo errado. Até logo.